Fala pessoal, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Espero que todos vocês estejam bem. Estamos aqui em mais um vídeo aqui para colocar no canal da EIS Grupo Geradores e nesse vídeo aqui eu vou fazer a parte 2, né? Finalizando aí as configurações da parte de tempo do módulo da DSE, o 8620, né? Versão MK2, tá bom? Então vamos lá. Puxar o arquivo aqui para a gente passar aqui os comentários sobre vamos lá aqui. Então, pessoal, aqui é a parte 2, tá? A gente viu no vídeo 1 os ajustes, né? Os comentários aqui sobre os temporizadores de partida. E nesse vídeo aqui na parte 2 a gente vai ver os temporizadores de carga e parada. Vou fazer os comentários aqui sobre como é que funciona cada parâmetro desse, nos temporizadores de carga e nos temporizadores de parada, tá bom? Então, antes de a gente começar o vídeo, eu vou pedir para você se inscrever no canal, caso você não seja inscrito. Tenho visto aí que o pessoal está fazendo bastante comentário, né? Agradecendo, né? Fico feliz com isso. Espero que os vídeos da empresa tenham ajudado vocês. E sempre que possível, se surgir qualquer dificuldade, vocês podem entrar em contato com a gente dá consultoria. A gente tem ajudado algumas empresas, alguns prestadores, né? Com dificuldades em seus clientes, né, através de uma consultoria, um orçamento de consultoria técnica, né, a nível de engenharia, a nível técnico, para solucionar problemas que o vídeo em si não é capaz de solucionar, porque o vídeo ele traz a informação, mas a gente não pode deixar de contar com o fator experiência que cada profissional tem, né, que é adquirido ao longo de vários anos de, de jornada, né, durante aí o percurso no mercado de trabalho, tá bom? Então vamos lá. Ajuste de carga e parada no DSE 8620MK2, né, que é a segunda versão. O primeiro parâmetro aqui é esse aqui, ó, tempo de transferência e retardo de carga. O que que ele é? Aí tem aqui o que que ele é, ó. É o tempo entre a abertura de uma chave de carga e o fechamento da outra, usado durante a transferência de rede para gerador. Então, toda vez que o gerador for fazer uma transferência entre, né, rede e gerador, ou gerador e rede, ele vai contar esse tempo, né, para poder fazer essa transferência. Ele vai abrir uma chave, vai contar esse tempo e vai fechar outra chave. E vice-versa. Então é ideal que esse tempo não seja um tempo muito longo para evitar com que o prédio do cliente fique num tempo muito grande no escuro durante uma transferência, né? Esse tempo aqui pode ser estendido. Um erro de configuração aqui, deixando esse tempo muito longo, vai gerar um problema lá para o seu cliente. Tá bom? Esse é esse parâmetro aqui. O outro parâmetro é o pulso para fechar o disjuntor e o pulso para abrir o disjuntor. Esse parâmetro aqui, ele é utilizado quando você está fazendo uma configuração na saída do módulo para alimentar um disjuntor motor e não uma chave contactora. A chave contactora, ela trabalha com um sinal contínuo, mantendo a bobina atracada, a bobina alimentada e os contatos de força fechados. Então essa tensão, que pode ser 220 ou 110 ou até mesmo 24 volts, ela fica presente na bobina o tempo todo para garantir que ela esteja fechada. Quando você usa um disjuntor motor, você não pode usar esse tipo de configuração, porque senão você vai queimar a bobina do disjuntor motor. O disjuntor motor, ele trabalha com duas saídas,
que são configuradas. E aí você vai configurar e vai fazer a ligação física nessas duas saídas no seu disjuntor motor, tanto do gerador como da rede. E o tempo do pulso, ele vai ser controlado nesse parâmetro aqui, que é um pulso. Então pode ser 1 segundo, 1,5, 0,5, e aí você consulta no datasheet do fabricante do disjuntor qual é o tempo limite do pulso. Porque se você botar um tempo limite muito longo, você pode não queimar na hora, mas vai causar um desgaste prematuro na bobina e ela vai funcionar durante um período menor do que deveria. Você vai comprometer a vida útil dela. São duas bobinas. Uma bobina para fechar, que recebe um pulso. E uma bobina para abrir, que recebe um outro pulso. E aí, quando o módulo mandar abrir ou mandar fechar, com a configuração de disjuntor motor feita corretamente, ele vai acionar essas duas saídas, observando esses dois tempos aqui de fechamento do disjuntor e de abertura do disjuntor. Tá ok? O próximo parâmetro, tempo de paralelismo. Aqui, ó. Este temporizador determina quanto tempo o gerador funciona em paralelo com a rede elétrica antes de desacelerar. O que é isso? O DSE, ele trabalha, o 8620, ele trabalha em paralelismo com a rede. O controle de carga é feito através da aceleração e da desaceleração do motor diesel. Quando o motor diesel acelera, ele puxa a carga. Quando ele desacelera, ele exporta a carga para a rede. Se ele mantiver a mesma frequência da rede, ele vai ficar com a carga dividida meio a meio em relação a ele e a rede. 50% para cada, se ele tiver com a mesma frequência que a rede. Se ele tiver com a frequência maior, ele absorve. Se ele tiver com a frequência menor, a rede, ele manda a carga para a rede, que está com a frequência maior. Então, esse tempo, antes de fazer essa aceleração e desaceleração, ela é computada nesse parâmetro aqui. Então, ele vai entrar em paralelo, vai contar esse tempo. Se for 10 segundos, ele vai contar 10. Terminou os 10 segundos, ele vai fazer a exportação ou a importação da carga, acelerando ou desacelerando o motor diesel. Beleza? É esse tempo aqui. O próximo parâmetro são os tempos de parada da máquina, né? Esses são os parâmetros de tempo de carga. Os tempos de parada, vamos lá. Começa com o primeiro aqui, ó, retardo de retorno. O que ele é? Esse retardo de retorno trabalha junto com o tempo de resfriamento da máquina. Retardo de retorno é um atraso usado somente no modo automático que permite a remoção de curto prazo da solicitação para parar o conjunto antes que a ação seja tomada. Isso geralmente é usado para garantir que o conjunto permaneça em carga antes de aceitar uma solicitação de parada da máquina. Ou seja, o gerador assumiu a carga, a rede retornou, a rede está cumprindo todos os parâmetros ali de tensão, frequência, está tudo ok com a rede. O gerador, ele vai fazer a transferência, né, da rede para o gerador e ele vai dar um retorno, ele vai contar esse tempo de retardo, ele vai dar um retardo para realmente saber se a rede não vai apresentar nenhum problema e ele retransfira a carga de volta, no caso, para o gerador. Entendeu aí? Então, ele vai ficar com o gerador vai transferir a carga para a rede, ele vai contar esse tempo, esse retardo, para ver se realmente a rede se mantém estável. Se ela se mantiver estável, aí ele vai entrar no tempo de resfriamento, que no caso aí, por padrão, é 3 minutos. Tá ok? Expirou o tempo de resfriamento, ele desliga a solenoide ou desliga o regulador de velocidade e o motor volta a ficar parado.
Então, o tempo de resfriamento e o retardo de retorno trabalham junto. Se o tempo de resfriamento for zero, quando ele terminar o retardo de retorno, ele já vai parar. Ou seja, não tem resfriamento. Tá ok? O outro parâmetro é o tempo de resfriamento em marcha lenta. Esse parâmetro só é usado se o motor estiver usando a saída analógica que controla o regulador de velocidade ou utilizando um motor de injeção eletrônica através do barramento CAN, onde o módulo pode controlar a velocidade pelo barramento CAN do motor. Esse tempo de resfriamento ele faz com que o motor ele entre em resfriamento com uma velocidade reduzida, antes de ser parado, né? A quantidade de tempo que o conjunto é feito para funcionar sem carga e em velocidade reduzida antes de ser parado. Se o motor não for injeção eletrônica, isso aqui fica desabilitado. Ele só vai utilizar o tempo de resfriamento e aí ele vai cortar o sinal da solenoide de combustível quando esse tempo de resfriamento aqui, ó, esse cara aqui, ó, terminar. Tá ok? Se ele tiver configurado para trabalhar com resfriamento em marcha lenta, ele vai observar esse tempo aqui. Isso aqui é habilitado em um outro parâmetro do módulo, em um outro ponto do módulo, na aba de motores de injeção eletrônica ou trabalhando com governador de velocidade. Tá ok? Um outro parâmetro aqui, solenoide de parada. O que é isso? A quantidade de tempo que a solenoide energiza para parar e é mantida energizada após o motor ter parado. Isso é usado para garantir que o conjunto tenha parado completamente antes de ser removido o sinal de controle da solenoide de parada. Tem motor que ele precisa do sinal da solenoide para funcionar. Tem motor que precisa do sinal da solenoide para parar, ou seja, a bomba de combustível trabalha sempre aberta. Se receber um sinal de arranque, o motor já pega. O que vai fazer o motor parar é um sinal na solenoide. E aí o que acontece? Vou colocar uma configuração errada aqui nesse parâmetro que a gente foi solicitado para resolver. O gerador ele não parava. Quando a energia voltava, ele continuava funcionando. E aí ele dava um alarme de falha na parada. Esse alarme de falha na parada ocorria por quê? Porque esse tempo estava muito curto. Esse tempo aqui, ó. Esse tempo aqui estava muito curto. Ou seja, quando esse tempo terminava, a bomba ainda pegava o motor funcionando. E aí o motor voltava a ignitar novamente, entrando nos 4 tempos de combustão: admissão, compressão, combustão e escape. E aí ele voltava a funcionar. Aí o parâmetro de falha na parada entrava e o módulo ficava acusando falha na parada, por causa de um ajuste errado aqui nesse tempo. Tá ok? Retardo de falha na parada. Se o conjunto for chamado para parar e ainda estiver em execução, ele vai contar esse tempo aqui, ó. Ainda vai dar um tempo a mais para ver se o motor para antes de gerar um alarme de falha na parada. Tá ok? Quando o motor for solicitado para parar, ele vai ter um tempo para parar, um retardo para poder parar, para que o gerador perca toda a inércia e realmente garanta que está parado. Esse tempo aqui for muito curto, ele também vai gerar um alarme de falha na parada. Tá ok? Esse parâmetro aqui, retardo de transiente do gerador. O que é isso? Um atraso usado para permitir que transientes de curto prazo sejam ignorados antes de um alarme ser disparado. Por exemplo, alarme de sub sobre a velocidade, sub sobre a voltagem, sub sobre a frequência do gerador. Eu já viajei, precisei viajar para o Piauí para fazer um ajuste num parâmetro desse aqui, ó.
Ou seja, o motor, ele, o gerador, né, o motor Scania de 500 kVA com o módulo DSE 8620, e ele precisava partir um motor durante um tempo muito curto, né, numa partida direta. Não era um motor muito pequeno, mas também não era um motor de porte muito elevado, era um motor de médio porte. Só que o que acontecia? Gerava-se, quando o motor entrava, gerava-se uma queda de tensão, uma pequena queda de tensão, que já entrava dentro dos parâmetros de subtensão e subfrequência. E aí a máquina desarmava. Por quê? Porque esse parâmetro aqui de transiente, ele estava zerado, ou seja, o gerador não aceita nenhuma oscilação. Qualquer oscilação vai fazer com que o gerador entre dentro dos seus parâmetros de alarme configurado. No caso, esses aqui. E aí, o que foi que eu fiz? Eu aumentei o tempo. Coloquei 8 segundos. Ou seja, é como se fosse um tempo para você fazer com que o motor respire. Ele está pegando um peso e aí você dá um fôlego para ele poder respirar, sem apresentar nenhum alarme. Então ele vai dar aquela oscilação de tensão, ele vai entrar dentro dos parâmetros de proteção, mas esses parâmetros vão estar desabilitados. Por quê? Porque esse tempo aqui está sendo contado. Ou seja, o gerador ele está transitando, está em transiente, está oscilando. E aí o motor consegue responder, né, em termos de potência mecânica, e aí ele volta para os seus parâmetros nominais e a máquina não se desliga. Beleza? É esse cara aqui. E aí a gente terminou os parâmetros de parada e carga. E a gente vai agora para 3 parâmetros aqui para fechar o vídeo, que são os parâmetros da própria tela, né? Da IHM do DSE 8620, que são temporizador de página, temporizador de rolagem e temporizador do modo de descanso. O que esses caras são? O de página. Se o módulo for deixado sem supervisão durante o LCD, página timer, ele voltará a mostrar a página de status. Você está mexendo em qualquer página, você parou de mexer, ele vai contar esse tempo aqui, ele volta para a página de status, a página principal. Só isso. Tempo de rolagem. É o tempo de rolagem entre os parâmetros de uma página selecionada. Você está passando as páginas do motor. Pressão, temperatura, bateria. Quando você apertar a tecla, ele vai contar esse tempo aqui e vai passar para outra página. É interessante que embora esse parâmetro pode ser besta, se você botar esse parâmetro aqui no máximo, ele vai para mais ou menos umas 2 horas. E aí você não consegue rolar a página, nem para cima nem para baixo. E aí você pensa que é um defeito do módulo. Já pensou nisso? Ele vai rolar, só que o tempo dele está 2 horas. Só daqui a 2 horas. Você apertou, espera 2 horas. Quer ver? Vou abrir aqui um parâmetro aqui, só para a gente ver o tempo máximo disso aqui. Ó. Como é fácil, você que não conhece o equipamento, botar um defeito ou às vezes pegar um parâmetro de fábrica e por não ter conhecimento do equipamento, você botar um defeito. Por isso a importância de você, que é profissional, estudar, se qualificar para poder entregar um serviço de qualidade e saber o que está fazendo. E não gerar dor de cabeça para você mesmo e nem para o seu cliente. Vou puxar aqui, ó. Vamos lá. Vamos naqueles parâmetros. Deixa ele carregar. Pronto, aqui, ó. Temporizador.
módulo. Esse cara aqui, ó. Deixa eu ver o tempo máximo dele. Olha, 1 hora. Você pega um módulo zerado da caixa, vai configurar ele. Eita, observou isso aqui? Ah, não, isso aqui é besteira. Temporizador, isso aqui é a parte das páginas do módulo. Aí você olhou aqui 1 hora. Vai gerar um problema na hora para o cliente? Não, mas quando o cliente for mover, que é o operador da máquina, ou até mesmo você voltar no cliente depois de um tempo e esquecer isso aqui, quando você mexer na tecla, a tecla não vai funcionar. É claro que se você botar o notebook, você vai ter acesso às configurações do módulo e vai verificar. Mas você, se não ficar esperto, você já pode pensar que isso aqui é um defeito. Aí, ó, 1 hora. Você aperta, tenta mudar a página, para frente e para trás, entre os parâmetros, gerador, motor, rede, não vai. Não é que não vai, só vai daqui a 1 hora, entre cada página. E aí, por padrão, a gente deixa aqui, ó, 2 segundos. 2 segundinhos. Apertou, conta 2 segundos, vai. Apertou, 2 segundos, vai. Beleza? Isso aí que eu queria mostrar para vocês. E o outro aqui, ó, é o temporizador do modo de descanso. No modo stop, se o módulo for deixado sem supervisão, ele vai entrar no modo de descanso, né? O modo sleep time. Ou seja, ele vai apagar o display só para economizar energia de bateria. Tá ok? Claro que isso aqui não é um problema. Por quê? Porque você tem um carregador de bateria o tempo todo suprindo da própria rede elétrica a energia da bateria para garantir que quando o gerador funcione, a bateria sempre esteja carregada e todo o suprimento de energia seja alimentado pelo carregador. E a bateria vai estar sempre no modo de flutuação. Tá ok? Então é isso aí, pessoal. Eu vou disponibilizar esse material, como eu prometi, no segundo vídeo. Eu vou deixar o link, tá, desse vídeo aqui na descrição embaixo, para vocês baixar esse vídeo e consulta para vocês. Tá ok? Então, mais uma vez, peço que você se inscreva, encaminhe esse vídeo para o máximo de pessoas que são da área, que vocês conhecem, que são profissionais, né? O canal é voltado para a área técnica, para pessoas que são profissionais da área de grupo gerador, engenheiros, técnico, eletricista, tá ok? Se inscrevam, compartilhem, divulguem aí o canal para a gente deixar o canal mais forte e trazer conteúdos bacana, relevante, que vai agregar valor para a vida profissional de vocês, tá bom? Um abraço a todos, fica com Deus, até o próximo vídeo, valeu!